Meu nome é Amanda, eu sou bióloga e faço doutorado em oceanografia e eu tô aqui para falar sobre o mar profundo. Então, o que é o mar profundo ou o oceano profundo? Quais são as características desse ambiente? Quais são os organismos que vivem nesse ambiente e quais são as adaptações que eles possuem para viver num lugar tão hostil? Então, tudo isso a gente vai conversar aqui no vídeo. Porém, antes de falar sobre o mar profundo propriamente dito, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a geomorfologia dos oceanos, ou seja, sobre a forma das bacias oceânicas, até para a gente entender a partir de quando começa de fato o mar profundo, o que a gente considera como o início do mar profundo. Então, observando essa imagem aqui, a gente consegue verificar à esquerda o continente, seguido da plataforma continental, que nada mais é do que a porção dos continentes coberta aí pela água do mar. Essa plataforma continental, ela tem um declive. A gente chama esse declive de quebra da plataforma continental, que ocorre mais ou menos aos 200 metros de profundidade. E é a partir daí que começa o mar profundo, que a gente considera então como mar profundo. O que se segue à quebra da plataforma continental é o talude continental. E aí depois a gente tem a planície abissal, que tem uma topografia bastante variada, então tem cordilheiras, tem montanhas e tem as fossas também, né? Então, literalmente a planície abissal é o fundo das bacias oceânicas. E o ponto mais fundo, né, o ponto mais profundo dos oceanos, então, são as fossas. E no caso, a Fossa das Marianas é a fossa com maior profundidade. Ela está localizada lá no Oceano Pacífico e tem cerca de 11 mil metros de profundidade. Só a título de comparação, a Fossa das Marianas ela tem uma profundidade superior ao ponto mais alto da Terra, né, do planeta Terra, que é o Monte Everest, que tem cerca de 9 mil metros de altura. Bom, então essa foi, né, a morfologia básica aí da bacia oceânica, mas em termos de coluna d'água, ou seja, em termos de ambiente pelágico, o oceano também tem as divisões. Então, observando essa outra imagem, a gente consegue ver essas faixas aí na horizontal, que são faixas aí de profundidade, são as divisões aí do ambiente pelágico. Então, a gente consegue observar que a primeira faixa lá na superfície, ela vai até os 200 metros de profundidade e é aí que vivem a maioria dos organismos marinhos que a gente conhece. Nessa região ocorre bastante fotossíntese, então tem vários organismos fotossintetizantes, né, porque tem bastante luz do sol disponível e eles são então a base de toda a cadeia trófica oceânica. Essa região ela vai então até os 200 metros. A partir daí nós temos a região mesopelágica, que é uma zona aí de transição de fauna, ela é chamada também de zona de penumbra. Por quê? Porque ela recebe ainda alguns feixes de luz do sol, mas são muito poucos e não são suficientes para sustentar aí uma fotossíntese efetiva. Então, os organismos que ali residem, eles têm adaptações ali para viver nessa zona aí de transição. E muitos deles realiza migrações verticais diárias na coluna d'água. Então, durante o dia, eles permanecem ali no fundo, na região mesopelágica, mas durante a noite eles sobem para se alimentar e para fugir de predadores. Um exemplo disso são os peixes machadinha, que tem esse olho aí bem grande, a gente chama de olho telescópico, né? Ele é voltado assim para cima e ele é capaz então de detectar qualquer feixe de luz aí que tem nessa região. A partir então do limite entre a região mesopelágica e bate-pelágica, a gente não tem mais luz do sol conseguindo penetrar no ambiente marinho, tá? Então, a partir da região aí bate-pelágica, que é a partir dos 1000 metros de profundidade, é escuridão total, nada de luz consegue penetrar.
A região bate-pelágica ela vai até os 4.000 metros de profundidade. Depois a gente tem a região abissopelágica, que vai até os 6.000 metros de profundidade. E por fim nós temos a região adopelágica, que é a região ali da coluna d'água, onde a gente tem as fossas, né? Representada aí pelas fossas, os pontos de maior profundidade aí dos oceanos. E é importante salientar que os organismos marinhos, eles têm adaptações para viver aí em cada uma dessas regiões, porque são regiões diferentes, né? Embora a gente chame tudo aí de mar profundo, né? Então, a partir dos 200 metros é tudo mar profundo, mas as características das massas d'água são diferentes, tá? Então, eu já falei aqui da questão da luminosidade, né? Que ela vai diminuindo conforme o aumento da profundidade. E a maioria dos organismos de mar profundo possui o que a gente chama de bioluminescência, que nada mais é do que a reação química que faz produzir luz em um organismo. Então, a gente sabe, por exemplo, que pouquíssimos animais terrestres têm bioluminescência. O exemplo mais claro disso é o vagalume, né? Então, os vagalumes são insetos que possuem bioluminescência, mas é praticamente uma exceção aqui no ambiente terrestre. Agora, no ambiente de mar profundo, a maioria dos organismos tem bioluminescência, desde bactérias, passando aí por vários grupos de invertebrados e até os peixes possuem aí bioluminescência, como vocês viram aí a foto do peixe machadinha, que tem os fotóforos, né, que são esses órgãos aí que produzem a bioluminescência. E para que serve então a bioluminescência, né? Bom, ela serve para várias coisas, tá? Elas servem para captura de alimento, para atrair presas, para escape, para camuflagem, para comunicação intraespecífica. Então, ela tem várias funções. Ela é muito importante no ambiente de mar profundo. Outra característica bastante marcante de mar profundo é a pressão hidrostática, que é a pressão exercida aí pela coluna d'água. Então, a gente sabe que a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm, que é a medida, né, que a gente usa para medir a pressão. Então, a cada 10 metros vai aumentando 1 atm. E quais são os efeitos de uma alta pressão aí sobre os organismos, sobre os corpos? Olha só o que aconteceu com esse copinho aqui de isopor, que foi submetido aí a uma pressão a 1.500 metros, né, de profundidade. Olha só o que aconteceu com ele, ele foi aí esmagado, né? Então, seria isso que aconteceria com a gente se nós, né, mergulhássemos aí até 1.500 metros de profundidade, os nossos órgãos entrariam em colapso, né, nós seríamos esmagados. Aí vem a pergunta, mas se a pressão hidrostática tem esse efeito sobre os corpos, por que os organismos marinhos não sofrem com esse efeito esmagador da pressão? Essa é uma boa pergunta, né? Pois é. Mas a resposta é relativamente simples. Então, os organismos de mar profundo, eles não sofrem a ação esmagadora da pressão porque a pressão interna deles é igual à pressão externa, ali do ambiente que eles vivem. Então, não tem essa diferença de pressão e eles não sofrem os efeitos aí esmagadores, tá? Então, basicamente, o que acontece é que eles têm adaptações, eles têm mecanismos que regulam essa diferença de pressão. Então, você tem muitos organismos de mar profundo que tem o corpo mole, né, que é menos denso que a água. Tem muitos organismos que têm mecanismos de exclusão de gases, né, em seu organismo, como por exemplo as diatomáceas. Existem também organismos que têm uma redução de cavidades, de espaços com gases no corpo, tá? Por quê? Porque os gases são compressíveis, os líquidos não, mas os gases são compressíveis. Então, o mecanismo que excluem, reduzem gases ou que auxiliam na regulação dessa diferença de pressão aparecem aí nesses organismos de mar profundo e fazem com que eles não sofram aí os efeitos esmagadores da pressão, tá certo?
Bom, então deu para perceber que o ambiente de mar profundo, ele realmente é um ambiente extremo, né? Então você não tem luz, você tem uma pressão altíssima, você tem uma temperatura baixa, né? Então tudo isso levou a acreditar-se até pouco tempo atrás, até mais ou menos meados do século XIX, a ideia de que não se existia vida abaixo dos 550 metros de profundidade, né? Achava-se que era impossível por conta dessas características extremas. Mas isso mudou a partir aí de 1872 por conta de uma expedição chamada Expedição Challenger, que coletou aí organismos de várias partes do mundo. Então ao todo foram cerca de mais de 300 coletas, né, estações de coleta ao redor do mundo inteiro, e foi coletado organismos de até 8.000 metros de profundidade. E essa expedição ela durou aí então de 1872 a 1876, e ao final dessa expedição então foram descritas cerca de 4.417 espécies, sendo que várias delas de mar profundo. Então eu nem preciso dizer, né, o impacto dessa expedição, o marco que essa expedição foi, não só para a oceanografia biológica, mas também para a exploração de mar profundo de uma maneira geral. Então, a partir daí, da expedição Challenger, o mundo descobriu que sim, existe vida abaixo dos 550 metros de profundidade e existe uma grande diversidade de vida, né? Então, a biodiversidade de mar profundo, ela é bastante alta, né? O que surpreendeu bastante gente naquela época. Então, a biodiversidade é alta, mas, por outro lado, a biomassa é baixa, ou seja, a quantidade ali de organismos, né, de cada espécie, ela é baixa justamente por conta dessas limitações, justamente por conta da ausência aí de uma produtividade primária, né, dos produtores primários que dependem da luz do sol. Então, no mar profundo, como não tem luz do sol, então você não tem aí esses produtores primários e você tem esse impacto na teia trófica oceânica. Então, a disponibilidade de alimento é reduzida, a biomassa é reduzida e o tamanho dos organismos também é reduzido. Por exemplo, quando a gente vê foto daqueles peixes de mar profundo que tem aquelas bocas enormes, aqueles dentes afiados, aquela aparência meio monstruosa, muita gente pensa que esses animais eles são grandes, né, por conta daquela aparência, e na verdade não, né? Esses animais, eles têm um tamanho reduzido, né? Eles não passam aí de 20 centímetros em sua maioria. É claro que tem as exceções, é claro que tem peixes muito maiores do que isso. A gente tem exemplos de gigantismo no mar profundo, como por exemplo o caso da lula gigante e da lula colossal, que são os maiores invertebrados que existem no planeta Terra, né? Então, no caso, a lula colossal chega a mais aí de 3 metros de comprimento, mas a gente não pode esquecer que isso são exceções, tá? A regra é a miniaturização. Então, a maioria dos organismos de mar profundo tem o tamanho diminuto, tá? Então, é muito difícil encontrar comida no mar profundo e tudo, então, que tá ali naquele ambiente é comida para algum organismo. Tá? Então, desde restos de organismos até fezes, tá? Então, fezes de alguns organismos são comida para outros. Então, todas essas partículas orgânicas, esses restos orgânicos, eles vão caindo lentamente no oceano. Isso tem um nome chamado de neve marinha, porque são literalmente flocos, né, de partículas orgânicas que vão caindo lentamente. E aí vários animais então vão aproveitando aí essa neve marinha como alimento. Então, no mar profundo tem vários animais filtradores, né, que ficam aproveitando aí essas partículas. E por outro lado, você tem aí peixes, né, novamente com aquelas bocas enormes, dentes curvados para trás, que ficam ali com a boca aberta, só esperando qualquer coisa que passe ali na frente deles.
Tá? Falando ainda de peixes, tem uma coisa que eu acho incrível, que é a capacidade que alguns deles têm de se alimentar de presas maiores do que eles próprios. Mas como será que eles fazem isso, né? Como será que cabe um bicho maior que ele mesmo no estômago dele? Bom, alguns desses peixes têm a incrível capacidade de expandir o seu estômago para poder realmente engolir e digerir bichos maiores do que eles. Então, olha só esses exemplos aí, né? Peixe engolidor e esse peixe diabo, né? Peixe pescador. Basicamente, o que a gente tem que entender sobre o mar profundo é que é um ambiente limitante, um ambiente extremo, e a regra aqui é economia de energia, tá? Então os animais eles precisam economizar bastante energia porque é um ambiente bem hostil, vamos assim dizer. Tá? E isso faz com que esses animais eles tenham várias reduções. Então, falando novamente aí dos peixes, muitos deles, principalmente aqueles que vivem da região bate-pelágica para baixo, eles têm não só o corpo reduzido, mas também eles têm uma musculatura menos desenvolvida, eles têm o corpo mais gelatinoso, eles têm uma série de reduções ósseas, eles não têm escamas, que mais? Eles têm, os próprios órgãos deles são menores em relação aos órgãos dos outros bichos, são menos desenvolvidos, eles não se movimentam muito na coluna d'água, né? Eles ficam mais paradinhos ali, né, com a boca aberta, só esperando ali alguma presa, algum alimento cair. Tá? Então, tudo isso se traduz para economia de energia. O que vai ser de fato desenvolvido é o aparelho digestório, né, para poder aproveitar qualquer comida que tem ali naquele ambiente, e o olfato é muito desenvolvido, né, porque imagina só, um lugar escuro com pouca comida, né? Então, realmente, um olfato desenvolvido acaba auxiliando aí nessa busca por alimento. E outra função aí do olfato desenvolvido é encontrar um parceiro sexual, porque, gente, já é difícil encontrar comida no mar profundo. Imagina só a dificuldade que não é encontrar um parceiro para reprodução, né? Então, esse olfato desenvolvido ajuda principalmente os machos a detectar os feromônios produzidos pelas fêmeas. E aí entra uma outra coisa que eu acho incrível, que eu acho que é o exemplo mais incrível da biologia que acontece com alguns peixes, que é o seguinte: sabe esses peixes pescadores, peixe-diabo, né? Em inglês a gente chama de anglerfishes. Muitas dessas espécies, o macho é bem menor do que a fêmea. Eles são chamados erroneamente de machos parasitas e eu já vou explicar o motivo. Mas enfim, o que acontece? Então, quando um desses machinhos pequenos encontra uma fêmea que é maior, ele morde ela e ele não solta nunca mais. Nunca mais mesmo. O que acontece? Então, quando ele morde, ele começa a produzir umas enzimas que vão digerindo tanto a musculatura dela como a própria boca dele. E eles se fundem numa coisa só. Olha que bizarro, né? Então, o próprio sistema circulatório do macho se funde com o sistema circulatório da fêmea. Por isso que ele se chama macho parasita, né? Porque ele não se alimenta mais, todos os nutrientes que ele precisa vêm da fêmea. Porém, eu falei que esse termo é um termo errado, né? Por quê? Porque no parasitismo, uma espécie se beneficia em detrimento da outra. Então, uma relação negativa, né? E não é o que acontece aqui. Então, sim, por um lado, os machos, eles vão ter os nutrientes que eles precisam, mas por outro, as fêmeas vão ter, sabe o quê? Elas vão ter ali os espermatozoides que o macho tá ali produzindo, né? Então, assim, basicamente o que resta dos machos são as gônadas, né? São as estruturas que produzem as células sexuais, e as fêmeas podem usar, então, né, essas células aí para reprodução. Deu para perceber, então, com esse vídeo que existe realmente uma grande diversidade, uma grande biodiversidade no mar profundo, no ambiente de oceano profundo. Mas,
muita coisa ainda tem que ser descoberta. Por quê? O mar profundo é o ambiente mais extenso e mais comum do planeta Terra. Ele cobre cerca de 2/3 do planeta Terra. Porém, ele é o ambiente ainda mais desconhecido por tudo que a gente falou aqui, né? Por conta das limitações de se estudar o mar profundo. Então, não é à toa que se diz que se conhece mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do mar. E como que a gente resolve isso? Através de estudos, através de pesquisas e, sobretudo, através do incentivo e do financiamento à pesquisa. É isso que possibilita a gente de conhecer, enfim, de enfrentar aí o desconhecido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima!